O delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, Gustavo Horn, explica que qualquer contribuinte pode separar uma parte do imposto de renda para o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, dinheiro que depois será gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O delegado explica como funciona o processo de destinação de recursos neste caso. Agora, por ocasião da entrega da declaração do imposto de renda, todo contribuinte pode fazer uma destinação de 3% do imposto devido. Isso não tem a ver necessariamente com o valor do imposto a restituir ou o imposto a pagar. O cálculo é sobre o imposto devido apurado no programa. Vou dar um exemplo. Se você tem na sua declaração R$10 mil de imposto devido e teve ao longo do ano R$12 mil de imposto retido na fonte, você tem direito a ter uma restituição de R$2 mil. Se você fizer uma contribuição para o Fundo da Infância e da Adolescência de até 3% do imposto devido, no caso R$300, você faz a geração de um DARF e paga R$300 agora em abril para o Conselho da Infância, dos Direitos da Criança e do Adolescente, e quando você receber a sua restituição, ela não será mais de R$2 mil, mas de R$2.300. Por outro lado, se nesse mesmo exemplo, ao invés de você ter 12 mil de imposto retido, você teve 7 mil só de imposto retido. Então, o teu imposto devido era R$10 mil, você teve 7 mil que já foi retido, então você tem um saldo a pagar de R$3 mil. Nesse caso, ao invés de fazer o pagamento de R$3 mil, você pode fazer uma destinação de R$300 para o Fundo da Infância e da Adolescência e pagar somente R$2.700 para o governo federal. Ou seja, de qualquer maneira, esse dinheiro sai do bolso do contribuinte num primeiro momento, mas no fundo está saindo do imposto devido a ele para o governo federal. Exatamente. A pessoa faz uma destinação, ou seja, ela tem que pagar de qualquer jeito. Ela só vai escolher quem que vai ficar com o dinheiro para gerenciá-lo. Se ele quiser mandar para o governo federal, ele faz todo o pagamento mediante o imposto de renda. Se ele quiser manter uma parte aqui na região mais próximo da onde ele pode acompanhar esse gasto, ele faz essa doação e acompanha, preferencialmente, junto às entidades que tiveram projetos aprovados junto ao Conselho Municipal. E como que a pessoa pode obter orientações sobre esse processo? No site da Receita? No site da Receita nós temos o programa, é disponibilizado, e quando a pessoa for preencher a sua declaração, se ela declara a tecla F1 no computador, ela tem todas as informações que ela precisa para saber se ela pode fazer aquele tipo de destinação. Por exemplo, quem faz uma declaração simplificada não tem direito a fazer essa destinação. Quem faz pelo modelo completo, aí sim pode fazer essa destinação. E, num segundo momento, ela pode se inteirar de como o Fundo da Infância e da Adolescência está sendo aplicado aqui na nossa cidade, ou na cidade onde ela fizer a doação. Ele pode acompanhar como foi feita a aplicação desse dinheiro, se as crianças estão estudando mesmo, se o benefício que foi levado para um hospital está sendo revertido à população. Isso é muito gratificante. Para quem tem que pagar algum tipo de imposto, pelo menos pode acompanhar daquela pequena parcela se ele está sendo bem utilizado ou não. Empresas também podem fazer isso? Empresas também. As empresas não têm esse momento específico da entrega da declaração agora nos meses de março e abril. Pode fazer ao longo de todo o ano, se ela faz a apuração do imposto pelo lucro real e se ela tem lucro naquele ano, ela pode fazer uma destinação de até 1% sobre o imposto devido. No caso específico de quem deseja fazer essa doação ao longo do ano e não no momento da declaração. Então, digamos que agora, ao longo de 2016, as pessoas queiram colaborar com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através do fundo que a mantém. Isso é possível para que depois o desconto ocorra no ano que vem, em 2017? Exatamente. Essa é até a maneira mais comum de ser feita a doação. Ao longo do ano de 2016, você pode escolher um determinado valor, você faz o cálculo pela tua última declaração, faz uma previsão de quanto você vai poder fazer a dedução e você vai, mês a mês, vai pagando esses valores para o Conselho ou faz uma única contribuição e, nesses casos, quando é feito no próprio ano, a destinação pode ser feita de até 6% do imposto devido. Então, é um montante maior que você pode conceder para ser administrado aqui na nossa região. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Francisco Kaffenberg, diz que esse dinheiro é vital para uma série de projetos desenvolvidos em Ponta Grossa.
O montante arrecadado por ano é bom, mas poderia ser melhor. Desde 2014, 2015, 2000, né, o que eu tenho acompanhado aqui, é uma média de 700, quase aproximando a 800 mil real. Nós recebemos aqui, que é dessas verbas que nós destinamos aos projetos que são encaminhados aqui ao Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. E quantos projetos pedem recursos desse fundo? Ele gerava mais ou menos em torno de 18 projetos, 17, 14 projetos, eram mais ou menos esse número dos projetos eram encaminhados e quase todos, a maioria desses projetos, eles recebiam essa verba, nós conseguíamos fazer destinar essa verba para esses projetos. Agora, esse ano teve algum diferencial em relação ao número de projetos? Esse ano até foi uma surpresa, né? Porque são 38 projetos, aproximando a quase 2 milhões, né? 1.992.000, né? Então é um grande número de projetos que veio, até porque as entidades estão cada vez mais necessitadas, né, dessa verba, que é muito importante, essa verba do imposto de renda. Porque, na verdade, isso aí é uma complementação de um dinheiro público, né, que vai lá para eles. E cada vez, eu agora mesmo passei ali na Guarda-Mirim, eu vi aquela quantia de meninos ali, aquilo gera um custo muito alto para manter essas crianças lá. Então é importante esse dinheiro que cai do imposto de renda para a manutenção dessas crianças. Quais são as principais entidades, as mais conhecidas, que recebem dinheiro através do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência, e que é distribuído pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? Pois olha, eu imaginava, assim, até falou as principais, né? Todas elas têm assim, um trabalho muito grande em Ponta Grossa, né? Nós temos o caso da PAN, no caso da Reviver, no caso da comunidade terapêutica Rosa Mística, nós temos aí o Duque de Caxias, com aquelas várias entidades, Cidade dos Meninos, Cidade de Esperança dos Meninos, né, a Guarda-Mirim, nós temos aí a Arnaldo Jansi, nós temos o Mundo Melhor, né, então nós temos assim a Geni Ribas, né, que trabalha e cada uma dessas entidades, né, elas utilizam essas verbas, nós corremos atrás lá, e a PAI, né, a PACD. Então tem esse dinheiro assim é muito bom, nós conseguíssemos, né, que a população entendesse, né, que a importância desse dinheiro, nós poderíamos estar contribuindo muito mais, até pela profissionalização. É muito pouco o espaço de tempo para nós comentarmos, mas a profissionalização dos nossos adolescentes estão sendo com essa verba também, né? Quanto que poderia ser arrecadado? Existe uma estimativa, digamos que todos destinassem parte de seus recursos devidos ao imposto de renda para o FIA, para o Fundo da Infância e da Adolescência. Quanto que poderia ser arrecadado em Ponta Grossa? Existe um cálculo superficial sobre esse assunto? Superficial existe, né? O ano passado, né, quando eu já conversava lá na Receita, eu tinha notícias que passavam se aproximavam uns 3 milhões aí. Hoje eu não tenho ideia, porque aumentou muito a arrecadação, né, do município, né? Então eu tenho não tenho assim de falar, que eu só digo assim, só posso te garantir que é muito pouco que nós recebemos, que é simplesmente o fato, a pessoa às vezes fica temerosa em destinar. Eu posso até citar uma pessoa que tem 7 mil de imposto de renda, e ele tem um saldo a restituir de 1.500, né? Então, se ele destinar os 6%, né, para o fundo da infância, né, ele vai receber o 1.500 da restituição que ele tinha, mais o R$420, que nesse caso, agora a partir de janeiro, somente é 3%. Né? Então, é o pouquinho que ele vai restituir, mas pensa no bolo que isso aí gera. Né? Então, ele não vai perder nada. A única coisa que ele vai fazer, ele vai gerar uma DARF, e ele vai pagar a DARF e vai concluir o imposto de renda. É esse o trabalho que ele vai ter para destinar, para ver a quantia de dinheiro que nós poderíamos ter e está salvando muitas crianças de várias situações que nós sabemos nossas instituições aí oferecem.